O que você faria se, no meio de um dia corrido, visse uma mãe desesperada com um bebê nos braços, encolhida na chuva, sem ter para onde ir? Ignoraria e seguiria seu caminho, ou tomaria uma decisão capaz de mudar sua vida para sempre? Noah, um ator milionário, estava atrasado para uma reunião que poderia definir sua carreira. Mas no instante em que seus olhos encontraram aquela mulher e seu filho, algo dentro dele o fez agir. Ele não sabia o nome dela, nem sua história. Apenas entregou as chaves da própria casa. Horas depois, ao voltar, o que Noah encontrou foi algo que ele jamais poderia imaginar. E essa simples escolha o levaria a um caminho de revelações, mistérios e sentimentos que ele nunca pensou ser capaz de sentir. Prepare-se para uma história emocionante, cheia de reviravoltas, segredos e um encontro que mudaria tudo. Noah, você tem noção de que está atrasado? Eles estão esperando. Lucas falava apressado, checando o celular a cada segundo. Noah suspirou, encostando a cabeça no banco de couro do carro. Do lado de fora, flashes disparavam enquanto fãs tentavam fotografá-lo mesmo com o vidro escuro separando-os. Ele ergueu a mão, sem ânimo para acenar. Eu sei. Mas me diz, Lucas, quando foi a última vez que um filme realmente me fez sentir algo? Lucas revirou os olhos. Sério que vamos filosofar agora? Você tem milhões em jogo. E de que adianta se eu nem sei mais por que faço isso? O assistente não respondeu. Noah fechou os olhos por um instante. A vida que levava parecia perfeita aos olhos do mundo. Bilhões em bilheteria, prêmios, entrevistas aclamando seu talento. Mas por dentro, ele só sentia um imenso vazio. Concentra na reunião, Lucas insistiu. Esse contrato pode definir sua carreira nos próximos anos. Noah não respondeu. Em vez disso, observou a cidade se mover lá fora. No meio da chuva, casais dividiam guarda-chuvas, crianças brincavam nos reflexos molhados da calçada. Mas então, algo fez seu peito se apertar. Uma mulher estava encolhida ao lado de um poste, tentando cobrir um bebê com um pano fino. O pequeno chorava, o corpo tremendo de frio. Pare o carro, Noah ordenou. O quê? Daniel, o motorista, virou-se assustado. Você ouviu? Pare o carro! Noah, não é uma boa ideia. Estamos atrasados. Lucas exclamou. Eu disse, pare o carro! O veículo freou bruscamente. Noah abriu a porta e pisou no asfalto molhado. O vento frio chicoteou seu rosto enquanto ele caminhava até a mulher. Ela se encolheu ao vê-lo se aproximar. Você tem para onde ir? Ele perguntou, tentando não soar ameaçador. A mulher o encarou, os olhos escuros cheios de desconfiança. Isso importa? Sim, ele respondeu sem hesitar. A criança se mexeu nos braços dela, soluçando. Noah viu os dedinhos vermelhos de frio. Sem pensar duas vezes, enfiou a mão no bolso e retirou as chaves de sua casa. Pegue isso. A mulher arregalou os olhos. O quê? Minha casa. Está vazia. Vá até lá. Aqueça seu filho. Eu não posso aceitar. Pode. Meu motorista vai te levar. Ela hesitou, mas uma rajada de vento molhado fez o bebê começar a chorar novamente. Com mãos trêmulas, pegou as chaves. Noah voltou para o carro sem esperar resposta. Assim que entrou, virou-se para Daniel. Leve-a até minha casa. Passe no mercado antes. Compre comida, roupas para o bebê. Tudo o que ela precisar. O motorista acenou com a cabeça. Sim, senhor. Lucas o olhava incrédulo. Você simplesmente deu sua casa para uma desconhecida. Noah olhou para ele. Depois voltou a encarar a mulher entrando no carro com dificuldade, segurando o bebê com força contra o peito. Ela precisa mais do que eu. Lucas suspirou. Você é impossível. Eu sei. Noah murmurou, observando pela janela enquanto a chuva caía mais forte. O carro arrancou novamente, mas sua mente ficou presa naquela cena.
Algo lhe dizia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Enquanto o veículo seguia seu caminho, Noah percebeu que seu coração estava batendo rápido, algo incomum para ele. As luzes da cidade brilhavam refletidas na água acumulada no asfalto, mas tudo parecia turvo, como se sua mente estivesse em outro lugar. Lucas bufou ao lado dele. Agora me diz, o que você pretende fazer se ela sumir com suas coisas? Noah apenas deu um sorriso de canto. Acho que vale o risco. Lucas o encarou, incrédulo. Você não tem jeito. Noah não respondeu. Sua mente continuava fixada na imagem da mulher e do bebê. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele parecia ter despertado. Você tem certeza disso? Sophie perguntou, segurando as chaves com força. O bebê em seus braços choramingava, tremendo de frio. Noah assentiu, seu olhar firme. Sim, vá com o Daniel. Ele vai te levar até lá. Sophie hesitou. Seus olhos varreram a figura do homem à sua frente. As roupas elegantes, o cabelo cuidadosamente penteado, a postura confiante. Ele parecia alguém de outro mundo, um que não fazia parte da realidade dela. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas vá. Sophie engoliu em seco, protegendo o bebê contra o peito. Seus instintos gritavam para que ela não confiasse, mas a chuva castigando sua pele e o frio penetrando seus ossos diziam que ela não tinha escolha. Daniel abriu a porta do carro para ela. Com um último olhar incerto para Noah, Sophie entrou no veículo. Noah observou enquanto o carro se afastava, desaparecendo na neblina da noite. Lucas, ainda chocado, soltou uma risada nervosa. Isso foi insano. Pode ser, Noah respondeu, voltando a entrar no carro. Você nem sabe quem ela é, e você também não. Lucas balançou a cabeça exasperado, mas não disse mais nada. O silêncio preencheu o veículo enquanto voltavam à estrada. Noah tentou se concentrar na reunião que o aguardava, mas a imagem da mulher encolhida na chuva com o bebê não saía de sua mente. Sophie apertou os braços em volta do bebê, observando a mansão surgir à sua frente. Essa casa é enorme, murmurou mais para si mesma. Daniel estacionou e virou-se para ela com um sorriso amigável. É mesmo. O Sr. Noah passa pouco tempo aqui. Ele vive viajando por causa do trabalho. Sophie não respondeu. Seu coração batia acelerado. Era loucura estar ali. E se fosse uma armadilha? O bebê chorou baixinho. Com um suspiro cansado, Sophie saiu do carro. Vamos entrar, Daniel disse, abrindo a porta para ela. Ao pisar no hall de entrada, Sophie ficou imóvel. O lugar era imenso, elegante e aquecido. Um calor acolhedor envolveu seu corpo e por um segundo ela sentiu vontade de chorar. A cozinha fica por ali, Daniel apontou. Eu comprei algumas coisas para você e o bebê. Sophie assentiu, sem conseguir falar. Bom, eu já vou indo. Se precisar de algo, pode ligar para o número que deixei na cozinha. Sophie o observou sair, sentindo o peso da solidão cair sobre seus ombros. A reunião de Noah foi um fiasco. Ele mal prestou atenção no que os produtores falavam. Sua mente estava em outro lugar. Ao fim da noite, de volta ao carro, pegou o celular e ligou para Daniel. Como ela está? Bem, pelo que vi. Deixei tudo organizado antes de sair. Certo. Obrigado. Noah desligou e esfregou os olhos exausto. Lucas olhou para ele com curiosidade. Você vai para casa agora? Noah hesitou. Não. Vai a algum evento? Não. Lucas cruzou os braços. Então, para onde está indo? Noah soltou um suspiro e olhou pela janela. Eu só preciso ver uma coisa. O motorista acelerou o carro de volta para sua casa. Sophie despertou assustada ao ouvir o barulho da porta se abrindo. Seu coração disparou. Ela se levantou do sofá rapidamente, segurando o bebê. Passos ecoaram pelo hall. Então, Noah apareceu. Os olhos dele percorreram a sala, parando nela.
Eu bati antes, ele disse, notando sua expressão assustada. Você deve estar cansada. Sophie não respondeu. Ela o observou, tentando entender. Você voltou por quê? Noah hesitou. Não sabia a resposta. Eu só queria ter certeza de que estava tudo bem. Sophie piscou, surpresa. Noah desviou o olhar desconfortável. Enfim. Boa noite. Ele se virou para ir embora, mas a voz dela o deteve. Noah. Ele olhou para trás. Sophie hesitou por um momento, depois disse, obrigada. Noah segurou seu olhar por um instante, depois assentiu. Boa noite, Sophie. E então ele saiu. Mas algo dentro dele dizia que aquela história estava apenas começando. Noah acordou antes do sol nascer. Passou a mão no rosto, tentando afastar a sensação estranha que o acompanhava desde a noite anterior. Algo nele parecia diferente, como se aquela simples decisão de ajudar uma estranha tivesse criado um desvio invisível no caminho de sua vida. Ele se levantou, vestiu uma camisa qualquer e desceu as escadas. O silêncio da casa o envolveu. Ele hesitou antes de abrir a porta da sala e espiar para dentro. Sophie estava no sofá, dormindo de lado com o bebê nos braços. O cobertor que Noah sempre deixava jogado no sofá agora a envolvia completamente. Por um instante, ele apenas ficou ali, observando. Ela parecia em paz, o bebê também. Noah percebeu que estava segurando a respiração e deu um passo para trás. Está cedo demais para isso, murmurou para si mesmo, fechando a porta. O dia transcorreu de forma estranha. Noah tentou se concentrar no trabalho, mas se pegava distraído, mexendo no celular, quase mandando uma mensagem para Daniel para perguntar sobre Sophie. Era só preocupação, ele se dizia. Não era como se ele tivesse alguma conexão com ela. Então, o telefone tocou. Senhor Noah? A voz do outro lado era familiar. Daniel? O que foi? Seu pai. Ele foi até a casa. Noah se endireitou na cadeira. Como assim? Ele foi até lá? Disse que queria passar alguns dias na casa antiga. Ele levou uma mala e me dispensou. Eu tentei convencê-lo, mas... Noah sentiu o coração apertar. Ele foi sozinho? Sim, senhor. Noah ficou em silêncio por um instante, então pegou a chave do carro. Estou indo para lá agora. O caminho foi mais longo do que parecia. A cada quilômetro, a preocupação crescia em seu peito. Seu pai não deveria estar sozinho, ainda mais em um lugar onde agora havia uma estranha. Quando finalmente chegou, Noah viu um carro parado na frente da casa. Uma ambulância. Seu coração disparou. Ele saltou do carro e entrou correndo. Pai! A cena diante dele fez seu estômago revirar. 2 paramédicos estavam no meio da sala, preparando uma maca. No chão, Benjamin estava deitado, pálido e imóvel. Sophie estava ao lado dele, segurando sua mão. Ela ergueu os olhos quando Noah entrou. Ele teve um derrame, disse, a voz fraca. Noah sentiu tudo ao seu redor girar. O quê? Eu chamei a emergência assim que percebi. Ele começou a falar estranho, depois caiu. Noah olhou para o pai, que agora abria os olhos com dificuldade. Filho! Benjamin murmurou. Noah se ajoelhou ao lado dele. Estou aqui, pai. Os paramédicos começaram a levantá-lo na maca. Precisamos levá-lo agora. Noah assentiu e seguiu para a porta, mas então parou e olhou para Sophie. Você salvou a vida dele. Sophie piscou, surpresa. Eu só fiz o que qualquer um faria. Noah olhou para ela por mais alguns segundos. Obrigado. Ela assentiu levemente, mas parecia hesitante. Então, algo inesperado aconteceu. O paramédico olhou para Sophie e depois para Noah. A sua esposa pode nos acompanhar no hospital, se quiser. O silêncio preencheu o ar. Sophie arregalou os olhos. Noah ficou imóvel. O quê? Eles disseram ao mesmo tempo. O paramédico franziu a testa. Ela não é sua esposa? Noah olhou para Sophie.
Ela parecia tão confusa quanto ele, mas, para sua surpresa, ela riu. Não, não sou. O paramédico apenas deu de ombros e continuou o trabalho. Noah também riu, um riso curto e nervoso. Bom, vamos ao hospital. Ele virou-se para Sophie. Você quer vir? Ela hesitou por um instante, mas então olhou para Benjamin, ainda na maca. Sim. Noah assentiu e os dois saíram juntos, sentindo que, de alguma forma, um laço havia começado a se formar entre eles. O hospital estava silencioso àquela hora da noite. O único som que preenchia o corredor era o bip ritmado das máquinas monitorando os sinais vitais de Benjamin. Noah observava o pai, através do vidro da UTI, os braços cruzados, o rosto tenso. Sophie estava sentada em um dos bancos da sala de espera, balançando suavemente o carrinho do bebê. Desde que chegaram, ela não fez perguntas. Apenas ficou ali, presente, sem invadir o espaço dele. Noah soltou um longo suspiro e se sentou ao lado dela. Os médicos disseram que ele vai se recuperar, mas precisa de repouso absoluto. Sophie assentiu, olhando para o bebê que dormia tranquilamente. Ele parece um homem forte. Noah sorriu de canto. Sempre foi, mesmo quando não precisava. O silêncio entre eles se estendeu por alguns instantes, até que Sophie perguntou hesitante. Ele foi até a casa por conta própria? Sim. Noah passou a mão no cabelo, frustrado. Ele queria um pouco de independência, como se não precisasse de cuidados. E você deixou? Noah riu, sem humor. Eu não sabia. Ele saiu escondido. Sophie balançou a cabeça, rindo baixo. Parece teimoso. Extremamente. Ela ficou pensativa por um momento. Eu entendo ele. Noah virou-se para encará-la. Entende? Sim, Sophie deu de ombros. Depois de passar tanto tempo dependendo dos outros, é difícil aceitar que precisa de ajuda. Noah ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Você já passou por isso? Sophie soltou uma risada curta, sem alegria. Acha que alguém escolhe estar na rua com um bebê? Noah não respondeu. Ela continuou. Durante muito tempo, eu vivi sob o controle dos outros. Primeiro do meu pai, depois... Ela parou hesitante. Bem, depois de alguém que eu achei que se importava. Ele percebeu o peso naquelas palavras, mas não quis pressioná-la. E agora? Sophie suspirou. Agora não sei. O silêncio se instalou entre eles mais uma vez, mas não era desconfortável. Apenas existia, como se ambos precisassem dele para absorver tudo o que havia acontecido. Noah olhou para ela por um momento antes de falar. Você pode ficar na casa pelo tempo que precisar. Sophie piscou, surpresa. Noah, eu... Sem discussões. Você e o bebê precisam de um lugar seguro. Meu pai gosta de você. E... acho que eu também. Ela o encarou, tentando decifrar o que havia por trás daquelas palavras. Isso não é caridade? Não, ele disse simplesmente. É só a coisa certa a se fazer. Sophie abriu a boca para argumentar, mas algo no olhar dele a fez desistir. Obrigada. Só não se acostume a discutir comigo. Eu sempre ganho. Sophie riu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, Noah sentiu que talvez estivesse exatamente onde deveria estar. Semanas depois, a rotina na casa já era outra. Benjamin, ainda em recuperação, passava boa parte do tempo conversando com Sophie. Ele parecia gostar da companhia dela, e Noah notou como aquilo o deixava mais animado. Ele mesmo começou a se acostumar com a presença dela ali. No início, dizia a si mesmo que era apenas uma questão de ajudá-la. Mas com o tempo, percebeu que esperava ansioso pelas conversas à noite, pela risada dela ecoando pela casa. Então, uma noite, enquanto estavam na varanda, ele resolveu perguntar: Sophie, quais eram seus sonhos? Antes de tudo isso, ela ficou surpresa com a pergunta. Eu queria estudar, ter uma profissão,
viajar. Mas a vida teve outros planos. Noah bebeu um gole de vinho e olhou para ela. O que te impede agora? Sophie riu. Bom, para começar, eu não tenho dinheiro. Isso não é um problema. Ela o olhou desconfiada. Noah, eu não estou te dando nada. Estou te oferecendo uma oportunidade, assim como alguém já fez por mim um dia. Sophie ficou em silêncio, processando aquilo. Então, sorriu. Eu aceito. Naquele momento, Noah soube que sua vida nunca mais seria a mesma. E ele não se importava nem um pouco com isso.